Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos nessa segunda-feira, última segunda-feira do mês de janeiro de 2024. Hoje é dia 29 de janeiro. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é uma alegria, como todas as segundas-feiras, estarmos aqui reunidos buscando esse encontro espiritual para que possamos fortalecer as nossas almas e conseguirmos nos conduzir de uma forma mais equilibrada, mais amena. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Nós cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte dessa família do SEAC de Olambra. Boa noite, José Roberto, seja muito bem-vindo. Boa noite, Regina Carósio, Dona Adélia, boa noite, Sueli Reis. Boa noite a todos esses amigos que aos pouquinhos vão chegando e juntos nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. Aproveitamos para lembrar aqueles que assim o desejarem, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada. Ao final nós receberemos o passe magnético espiritual. E boa noite, Mariana Fosati, boa noite, Anne e Eliane, sejam bem-vindas. Então, vamos preparando o nosso ambiente, colocando a nossa água, entrando nesse clima espiritual, e nada melhor do que para entrarmos nesse clima espiritual, nós lermos uma mensagem. Então, nós vamos abrir aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem no serviço cristão. Essa mensagem é a mensagem 69 do livro Vinha de Luz. E é uma mensagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. E assim o apóstolo se pronuncia: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. O benfeitor Emmanuel comenta a página dizendo: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções, junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são caracterizados, ou melhor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida.
E Emmanuel, benfeitor, vai encerrando a sua reflexão dizendo: a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Mensagem belíssima do livro Vinha de Luz, a mensagem 69, no serviço cristão. Amigos, amigas que aqui nos encontramos reunidos em nome do Cristo, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui esta noite, buscando beber dessa fonte de luz. E com gratidão a cada benfeitor amigo, às equipes espirituais que estão conosco, nós vamos iniciando e pedimos ao Mestre querido que esteja junto aos nossos corações, não somente agora, mas sempre, em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que bom, boa noite, Cirlei, seja muito bem-vinda. Boa noite, Liete Pietro Longo, Marta Verso Rosa, amigos que aqui nos encontramos reunidos nessa noite de segunda-feira, 29 de janeiro, para aqueles que receberam a divulgação do tema da noite de hoje, já sabe qual é o nosso tema. Jesus era médium? Acredito que muitos que estão aqui já saibam a resposta, mas eu até gostaria que vocês colocassem aí. O que vocês acham? Jesus era médium? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nós que somos espíritas ou simpatizantes, boa noite, Marley, que bom você aqui conosco. Para aqueles espíritas ou simpatizantes, já ouviram falar, já estudaram sobre a mediunidade. Alguns são médiuns, trabalhadores nas casas espíritas, mas vocês já pararam para pensar sobre isso? Jesus era médium? Eu gostaria que vocês até colocassem aí o que vocês acham a respeito. Os amigos que estão pelo Facebook, pelo Instagram, me digam. Jesus era médium? Já pararam para pensar sobre isso? Não se preocupem, porque não vai ser uma prova, não vai ter nota nem nada. Enquanto isso, aproveitando também para cumprimentar o nosso querido amigo Arnaldo Reis, a nossa querida Eudócia, sejam todos muito bem-vindos. Essa família Reis que sempre está aqui conosco. Então, coloquem aí o que vocês acham do tema. Eu estou dando um minutinho, mas por enquanto ninguém ainda me respondeu. Não sei se tem um delay, então eu vou fazer uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6. Bom, então vamos iniciar e vocês me digam o que vocês acham. A Marley colocou sim. Marley colocou assim. Vamos ver se o Arnaldo vai colocar alguma coisa. A Sueli Reis colocou, penso que sim. Então, vamos ver se mais alguém coloca, enquanto nós estamos aqui refletindo sobre esse tema. A Eliana Sotero colocou sim, seja bem-vinda, Eliane. A Dani Reis também colocou sim. Olha, o sim está ganhando. O sim está ganhando. Então, vamos iniciar e vamos ver, dentro da nossa reflexão, se Jesus era médium. A Rita entrou agora. Boa noite, Rita Machado.
Seja muito bem-vinda. Então, me responda aí, Rita, você acha que Jesus era médium? Jesus era médium? Me responda. Mas o que é médium? O que é mediunidade? Vamos primeiro refletir o que seria médium, mediunidade. No livro dos médiuns, que é a segunda obra, é o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, o livro dos Médiuns, que é a segunda obra desse edifício, que é a doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, ele fala sobre os médiuns. E na questão 159, não é do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o que Kardec nos diz, o que ele nos esclarece? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. É interessante, ele coloca aí uma questão, primeiro, se a pessoa, em qualquer grau que seja, se ele sentir a influência dos espíritos, ele pode se denominar médium. Por outro lado, essa faculdade ela é inerente ao homem. É interessante isso, porque às vezes nós já vimos situações de dizer: o animal é médium. O animal ele tem, às vezes, uma sensibilidade maior, mas ele não é médium. Ele coloca aqui, Kardec, essa faculdade é inerente ao homem. Prossegue o codificador. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Boa noite, Tânia Maria, seja bem-vinda. Vejam, eu já ouvi pessoas colocarem assim: o fulano é médium, nossa, ele é um espírito muito evoluído, ele é médium. Nossa, o outro fulano, ele está anos-luz da gente, porque ele é médium. O que Kardec coloca aqui? A mediunidade, ela não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não têm, pelo menos no estado rudimentar, essa sensibilidade de perceber essa influência dos espíritos. Logicamente que nós aqui estamos hoje, nós vamos chegar ao questionamento se Jesus era médium. Então, nós não vamos fazer um estudo sobre a mediunidade, mas só para que a gente possa ir refletindo, porque muitos de nós, mesmo às vezes espíritas, achamos que o outro, por ter uma mediunidade, ele é um espírito mais evoluído. Ao contrário, em geral, aqueles que têm uma mediunidade mais assim presente, ao contrário, são espíritos que precisam desse momento para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Não quer dizer que sejam espíritos mais superiores. Em geral, não. São espíritos mais endividados e vêm com a mediunidade para poder trabalhar. Inclusive, abrindo aqui um parênteses para aqueles que ainda não foram ver o filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, aproveitem para ir, porque vale a pena, inclusive vocês vão ver ali esse intercâmbio entre os médios e a espiritualidade. Mas, prosseguindo, Allan Kardec ele diz: usualmente, porém, essa qualificação, a qualificação que médium, se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização
mais ou menos sensitiva. Eu posso sofrer, entre aspas, uma inspiração, uma orientação que vem da espiritualidade, uma sensibilidade a mais, um sonho, uma premonição, mas isso não me qualifica, às vezes, como Kardec coloca, dessa mediunidade bem caracterizada. Nós sabemos que tem aqueles médiuns que essa sensibilidade maior, ele consegue ouvir nitidamente, ele consegue ver, ele consegue se comunicar, ele consegue escrever, ele consegue fazer músicas. Então, existem vários tipos de mediunidade. Kardec fala isso aqui. Em geral, a gente qualifica o médium aquele que tem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, e, de preferência, que já esteja também uma mediunidade educada, que ele saiba lidar com essa faculdade. Mas prossegue o nosso mestre leonês, Allan Kardec. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médios têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos. Então, pode ser um médium vidente, pode ser um médium audiente, pode ser um médium escrevente. É isso que ele está dizendo. O que os divide em tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações? Em O Livro dos Médiuns, Kardec discorre disso de uma forma muito detalhada, muito profunda. Mas nós fizemos apenas assim, iniciando essa nossa reflexão. Jesus era médium? Então, quais são esses principais, podemos dizer, faculdades? Tem os médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, apenas para que a gente possa refletir. Nossa, realmente, existem muitos tipos, muitas faculdades. Então, o médium ele pode, às vezes, ser um médico que tem uma sensibilidade muito grande para ouvir, mas ele não vê, ou vice-versa, enfim. Mas vamos prosseguir. Jesus era médium? Deixa eu ver se mais alguém me respondeu isso, porque eu estou aguardando quem está aqui conosco para me responder. Alguns já disseram sim, 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 sim. Então, vamos em frente. Vamos em frente, se Jesus era médium. Então, o que nós observamos quando nós lemos o Novo Testamento? Quando nós lemos aquelas passagens que comentam sobre a vinda do Cristo. Os fenômenos psíquicos, por intermédio de Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. Veja o que Kardec está dizendo. Jesus já é um espírito assim tão acima que supor que aqueles fenômenos psíquicos fossem de natureza mediúnica, é difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. Porque o médium é o quê? O médium é um carteiro. O Chico Xavier dizia, a gente recebe a carta de lá para cá, não é daqui para lá. O médium é um intermediário. A palavra já fala médium. É um medianeiro. Ele faz essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo material.
Então, imaginarmos Jesus, nosso governador espiritual, nosso aquele Messias prometido, estando, realizando os fenômenos que ele realizava, sendo orientado, instruído, inspirado por outro espírito, esse que Kardec comenta. E o Consolador, o livro O Consolador, esse livro é um livro muito interessante porque eram perguntas que faziam através de Chico Xavier e Emmanuel foi respondendo. Foram várias e várias reuniões, e nessas reuniões as pessoas que ali estavam faziam perguntas profundas e o Espírito Emmanuel respondia. E na questão 283, ele diz o quê? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Prossegue Emmanuel, diretor angélico do orbe, diretor do nosso planeta, nosso governador, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. E ele prossegue nessa questão, respondendo à questão que foi feita a ele, a questão 283, mas para que a gente veja o que ele coloca. Jesus, o diretor, o governador, o comandante do nosso planeta. Mas ele não se colocou em uma posição afastado, não, ao contrário. Ele tinha ali um contato direto entre aqueles mais míseros e ignorantes. Existem pessoas que colocam que Jesus, ele não veio em corpo. Ele veio, aquilo era o espírito somente ali que se manifestava. Mas nós espíritas não podemos ter essa crença, porque ele veio realmente, como se diz, em carne e osso. Nasceu como aquele bebezinho, veio através de um pai, de uma mãe, teve uma infância, como toda criança, sua adolescência, até o momento da sua revelação, até o momento do seu ministério. Os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo. Nós comentamos isso agora recentemente, nos nossos encontros passados. Quem porventura não teve oportunidade de assistir, entre lá no nosso canal do YouTube, na playlist das palestras de 2024, que esse tema está lá. Então, esses fatos, eles não eram milagres. Eles estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos essenciais do seu espírito. Imaginem, Jesus, ele disse que tudo que ele fazia, nós podemos fazer, logicamente que temos que nos preparar para isso. Imagine ele que já era um espírito puro, quando recebeu o nosso planeta para dirigir, para organizar, para comandar. Então, os fatos que ele realizava, para nós, era difícil de compreender, mas para ele, que já possuía todo esse dom espiritual, não era nada demais. Allan Kardec, no livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação, no capítulo 15, no item 2,
ele nos traz a seguinte reflexão: Jesus como homem, porque Jesus encarnou aqui na Terra uma vez, porque quando ele recebeu o planeta, ele já era um espírito puro, ele encarnou aqui como homem, mas ele era espírito. Então, nós somos carne, como ele era, e somos espírito. Kardec coloca, Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Compromisso dele, auxiliar a humanidade. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Nós conhecemos, né, a literatura nos traz espíritos que aqui reencarnaram, que não estavam no nível de Jesus e que já estavam mais vivendo a vida espiritual do que a vida material. Imaginem Jesus. Então, ele já não tinha mais as nossas fraquezas. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e a do seu perispírito, tirado da parte, veja que interessante que Kardec coloca, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Nós, quando vamos reencarnar, nós tiramos do fluido que envolve o planeta para podermos trazer o nosso perispírito, de acordo com o fluido. Mas, de acordo com a nossa evolução, nós podemos trazer esse fluido mais que quintessenciado, e foi o que ele fez. Ele tira desse fluido terrestre a parte mais quintessenciada para poder retornar. Então, o que nós percebemos disso tudo? O espírito, ele dominava de modo absoluto a matéria. Eu sempre coloco isso. Quando nós já atingirmos um grau de evolução moral e espiritual, o nosso espírito já venceu todas aquelas mazelas, o nosso corpo físico já não vai mais adoecer, não vai passar por certas dores que nós passamos agora, por quê? Do espírito que reflete no corpo. A partir do momento que o espírito já atingiu um grau maior de evolução, o corpo não padece. É o que o nosso codificador coloca aqui. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Nós, quando dormimos, nos afastamos do corpo. Inclusive, eles mostram isso no filme. Nós nos afastamos do corpo. Jesus, provavelmente, ele vivia quase que mais afastado do corpo do que ligado a essa matéria grosseira, porque ele tinha condições de se colocar dessa forma. Constantemente desprendida, ele diz o que? A alma do corpo, constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Eu não vou entrar no detalhe sobre a dupla vista, até para provocar vocês um pouquinho, quem porventura não sabe do que é, para pesquisar. O que é a dupla vista? Então, vamos prosseguindo aqui com as reflexões de Kardec.
o mesmo havia de dar-se nele, quem? Jesus, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Quem fez o nosso curso de magnetismo deve lembrar quando nós falamos sobre esse magnetismo que todos nós possuímos e que nós podemos, inclusive, curar à distância. Com a pandemia, houve essa grande revelação, porque com a pandemia, que tudo ficou parado, as pessoas ficaram paradas em termos, ficaram sem poder interagir, o que aconteceu? Os magnetizadores espíritas passaram a aplicar o magnetismo à distância e começaram a perceber a eficácia, mesmo à distância. Não precisava mais estar presencial, mesmo à distância, ele conseguia, o magnetizador conseguia auxiliar aquela pessoa que estava passando por dificuldades. Então, nós vimos nos relatos do Evangelho Jesus curando à distância. Mas tudo tem essa explicação, porque essa força magnética que ele possuía, secundada pelo desejo de fazer o bem, que é o que todos nós, magnetizadores, devemos ter, a força, mas com o desejo de fazer o bem, e nós conseguimos realizar muita coisa. Prossegue. Agiria como médium nas curas que operava? Questiona Kardec. Jesus agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Que nós sabemos, está lá no Evangelho, quantas e quantas curas ele realizou, presenciais e à distância. Mas o que ele responde? Vamos voltar aos dois questionamentos. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? E Kardec diz, não, porquanto médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Mas aqueles que disseram sim, não fiquem assim, nós ainda não concluímos. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. O magnetizador, ele se utiliza das suas próprias forças, ele se utiliza do seu próprio magnetismo para curar. É isso que Kardec está colocando. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? É a mesma coisa. Um professor muito qualificado, muito competente, qual o aluno que ousaria querer transmitir ao professor o seu conhecimento? No livro Obras Póstumas, lembrando que Obras Póstumas foi todas umas anotações que Kardec deixou e, posteriormente, seus amigos publicaram. E nesse livro Obras Póstumas, na primeira parte, sobre o estudo sobre a natureza do Cristo, no capítulo 2, Allan Kardec esclarece, contudo, independentemente de o Espiritismo explicar com clareza como se realiza um fenômeno mediúnico, não podemos esquecer que o próprio Jesus qualificou algum dos seus feitos
como milagrosas. E aí? E aí? Viram o que Kardec falou? Apesar do Espiritismo explicar com clareza um fenômeno mediúnico, não podemos esquecer que Jesus qualificou algum dos seus feitos como milagrosos. E agora? E agora? Semana passada vimos que não existem milagres. Será que nos equivocamos? Já que por parte de Jesus não haveria nenhum equívoco? O que vocês acham? O que vocês acham? Agora Kardec nos deixou numa situação embaraçosa. Prossegue o nosso organizador do Espiritismo. É que nisto, como em muitas outras coisas, lhe cumpria apropriar sua linguagem, a linguagem de Jesus. Jesus procurava apropriar a sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Mais uma vez, nós lembramos que a gente procura sempre frisar a necessidade de não interpretarmos de forma literal o Evangelho. Prossegue o mestre Lyonês. Como poderiam estes, aqueles homens daquela época, apreender os matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Como eles poderiam entender essas diferentes gradações de uma palavra? Para o vulgo, para o povo, eram milagres, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais. Naquele tempo, e mesmo muito tempo depois. Ele não podia, diz Kardec, ele, Jesus, não podia dar-lhes outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para atestar a missão que recebera de Deus, segundo suas próprias expressões, porém nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor de poder divino. Então, amigos, voltando à Gênese, no capítulo 15, no item 2, Kardec afirma: se algum influxo, alguma influência, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. E o codificador encerra dizendo: segundo definição dada por um espírito, vejam que Kardec coloca em A Gênese, no capítulo 15, no item 2. Segundo definição dada por um espírito, ele, Jesus, era médium de Deus. Paz a todos. Então, queridos amigos, que aqui nos encontramos, cumprimentando todos que foram chegando ao longo da nossa reflexão. Com muita alegria estamos aqui juntos e nós vamos lembrar aqueles que, porventura, ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, se assim o desejarem, coloquem. Ela será magnetizada e nós vamos receber também o passe à distância, oferecido pelos benfeitores que estão conosco. A Sueli, mais uma vez, colocou assim: já decidi, Jesus era médium. Boa noite, Márcio Pedroso. Seja muito bem-vindo, Inês Luchese. Mais amigos, enquanto eu vou dar um minutinho para as pessoas providenciarem, colocar o seu copinho de água, a sua garrafinha de água, vou também tomar aqui um pouquinho de água. E vou lembrar a vocês, porque
Aqueles que vão nos assistir depois, também coloquem o seu copinho, a sua garrafinha de água, participem desse momento espiritual com muita fé, com muita esperança, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Se você nos assistir amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. O que importa é o seu desejo de receber. Boa noite, Marta Verso Rosa. Então, amigos, lembrando, toda terça-feira, eu tenho que lembrar, porque nem todos que estão aqui ou que vão nos assistir depois já ouviram o que eu vou falar agora. Então, eu tenho que ser repetitiva. Toda terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Depois do nosso estudo, que é ao vivo, nós temos uma reunião de vibração. A reunião de vibração, ela não é ao vivo. A reunião de vibração é à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós vamos, ao final, passar o número do WhatsApp. Quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe para o nosso WhatsApp. Nós teremos o máximo prazer em responder. Então, vamos agora. Todos já tiveram tempo de providenciar sua água, já passamos os nossos recadinhos, aproveitando mais uma vez, antes de fazermos agora a nossa vibração e recebermos essa energia de amor, essa energia de cura. Quem ainda não foi assistir o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, não deixem de ir. Convide os amigos, faça uma surpresa. Compre o ingresso, hoje a gente compra tudo pela internet. Compre o ingresso pela internet, presenteie alguém da família, presenteie algum amigo, convide esse amigo para ir junto, porque é assim que hoje nós não precisamos ir para as praças públicas, mas Jesus conta conosco para que a gente possa semear a boa nova. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, precisamos fazer a nossa parte. Podem ir assistir, porque vale a pena. Então, vamos agora, vamos fechar os nossos olhos. Para aqueles que nos acompanham e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os benfeitores amigos, junto conosco, se utilizando de nós, vão aliviar, consolar as dores e, se for permitido, oferecer a cura. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, livra-nos, principalmente das nossas próprias imperfeições, do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho. Dai-nos a força, Senhor, para que possamos deixar para trás o homem velho e nos transformarmos, adquirindo virtudes, para que, quando retornarmos à verdadeira vida, possamos retornar vitoriosos. Juntos, com os emissários divinos, com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra com vibrações de muito amor,
com vibrações de muita paz, vasculhando cada milímetro do nosso orbe, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações possam auxiliar a esses irmãos, aliviando suas dores, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Juntos com os emissários divinos, oferecendo do nosso magnetismo, nós vamos magnetizando as águas que foram colocadas com esse propósito. E vamos magnetizando tudo que for possível magnetizar, para potencializar os efeitos de cura, magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, os ambientes hospitalares, as alimentações, para que dessa forma esses irmãos possam sentir a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. E enquanto os emissários do bem, se utilizando de nós, vão dando continuidade a esse trabalho, nós vamos dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos ambientes de trabalho. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando em benefício de cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos no amor do Cristo através dos seus benfeitores. E confiando que as nossas súplicas serão assistidas e atendidas, nós vamos nos colocar agora em posição de receber essa energia de amor que verte do alto sobre nós. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Essa energia de amor, de paz, de cura, percorre todo o nosso ser, desde o centro coronário até o centro plantar. E essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. E a cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma.
Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E durante este momento, vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nossos próprios benefícios. Confiemos. E agradecendo a cada emissário, a cada mensageiro divino, agradecendo aos nossos protetores individuais, anjos guardiães das nossas vidas, agradecendo as equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo: Senhor, abençoe esse novo mês que se avizinha, que possamos ter um mês de paz, que possamos ter um mês, Senhor, de harmonia, de felicidade. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente, na próxima semana, reunidos neste banquete espiritual. E com gratidão a Deus, nosso Pai, nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom. Boa noite, Vivi Jabuca. Que bom que você está aqui conosco. Boa noite, Fátima Luiz Alves. Saudade, Fátima. Saudade daquelas tardes de sábado que a gente estudava o magnetismo e comia aquele pão de queijo quentinho feito na hora. E precisamos nos encontrar novamente. Mas, amigos, muito bom estarmos aqui encerrando a nossa noite com muita alegria nos nossos corações, depois de tudo que recebemos. Nós só podemos agradecer e passarmos o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento ou se desejar alguma orientação, algum atendimento fraterno. Aí, lembrando, coloquem nas suas agendas, depois do Carnaval, com as bênçãos de Deus, quarta-feira, nós vamos começar o nosso curso, o nosso estudo de Espiritismo. Precisamos voltar aos nossos estudos. Então,
após o carnaval, nós vamos iniciar, não na quarta-feira de cinza, mas na quarta-feira seguinte ao carnaval. Então, já coloque aí nas suas agendas para que a gente possa relembrar o que nós já aprendemos e aqueles que ainda, porventura, não estudaram, podermos estudar um pouco essa doutrina que nos consola, que nos orienta, que nos conduz. Então, amigos, anotem aí o número do WhatsApp. Um abraço para a Cirlei. Que bom que a Cirlei também está podendo nos acompanhar durante esses dias. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99-456-4473. 19 é o DDD e o celular 99-456-4473. Quem desejar encaminhar algum WhatsApp, encaminhe, que nós responderemos com o máximo prazer. Boa noite, Eudócio, Arnaldo, Cirlei, Fátima, Sueli e todos esses amigos que estão aqui conosco pelo Facebook. Nós vamos nos despedindo aqui dos amigos do Facebook. Até amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Saúde e paz para todos vocês. Um beijo grande no coração. Até amanhã, os amigos aqui do Facebook.